palavras parecidas, mas com significados diferentes. Muito bem, Ana Bárbara. São palavras semelhantes com significados opostos, diferentes. E aí nós temos um quadro na página 61 com dois pares de parônimos. O primeiro é cavaleiro e cavalheiro, né? Qual é a explicação, qual é o sentido, o significado de cavaleiro? Cavaleiro vem de cavalo. Então, qual é o significado? São pessoas que andam a cavalo. Isso aí. Então, em cavaleiro, vocês vão colocar aquele que anda ou que monta a cavalo, tá? Todo mundo com o livro aí? Lucas Felipe, Aqui. tá com o livro na página certa? Acompanhando? Sim. Muito bem. Tô. Pessoal que entrou agora, livro de produção de texto, correção da página 61, tá? Eu estou na primeira questão. Então, pessoal, cavaleiro, que vem de cavalo, aquele que monta a cavalo, né? Aquele que anda a cavalo. E cavalheiro, com LH. É uma pessoa gentil. Exatamente, né? Homem gentil, educado. Eu vou aceitar o Lucas, eu acho até que eu sei quem é. E vou falar sobre a sala, que está errada também. Bom dia, Lucas. Eu acho que você está na sala errada. Bom dia, Camila. Bom dia, Renan. Desculpa o atraso. Nada. Nós estamos no livro de produção de texto, página 61, na primeira questão. Lucas Rocha, dá um oi aí, Lucas. Acho que ele saiu, né? Ah, pronto. Então vamos lá, pessoal, continuando. Então, cavaleiro, que vem de cavalo, aquele que anda a cavalo, aquele que monta a cavalo. E cavalheiro, com LH, homem educado, gentil. Pô, tio, eu botei ao contrário. Você trocou? Botou Uhum. cavaleiro de cavalo, pessoa É, educada, homem gentil. Então, destroca aí. tá. O próximo par de parônimos é comprimento com O no início e cumprimento com U no início. O que vocês colocaram? Eu coloquei comprimento como uma medida de algum tipo de roupa, tipo um vestido. Comprimento, no caso, é a extensão de algo, né? E cumprimento com U é o quê? De cumprimentar, de saudar, falar com alguém, tá? Qual é a página, tia? 61. Tá. Então, pessoal, repetindo. Comprimento com O no início, extensão de algo. Por exemplo, a sala tem. Eu vou chutar aqui um número que eu não tenho nem ideia de espaço, nada disso. A sala tem, sei lá, 40 metros, né? É o comprimento que ela tem. Agora, Ana Bárbara,
cumprimentou Renan, ou seja, falou, saudou, elogiou, tá? Então, cumprimento com o, extensão de algo. Cumprimento com o, saudação. Então, no número 5 foi só para explicar a diferença entre os pares de parônimos. Agora vamos ao número 6, relembrando aí a figura de linguagem chamada assonância. Quem lembra o que significa essa figura de linguagem? Repetição de São as vogais. vogais que se repetem? Repetição de Aí. vogais. Repetição de sons vocálicos num poema, numa música, né? E aí, essa parte eu não corrigi não, pessoal. Esse número 6 eu não corrigi. Não. Eu acho que não. Então vamos Não, lá. Não, você Camila. comentou com a gente, mas eu acho que O não meu chegou não a tá corrigir. feito? Sim, é verdade, só comentou. Então vamos lá. Leia um trecho de um poema de Cruz e Souza. Gargalha, ri, num riso de tormenta, como um palhaço que, desengonçado, nervoso, ri, num riso absurdo, inflado de uma ironia e de uma dor violenta. Qual vogal se repete de forma mais expressiva nesse poema? Vogal I? Vogal A I. vogal I, né? De rir, riso, depois ela se repete no terceiro verso. Tia, cavalheiro com LH é que ele é gentil, né? Isso. É pra botar o quê, professora? Em qual, Lucas Felipe? Na letra A que você falou. Número 6, letra a vogal I. Só isso. Júlia, pergunta a ela se ela está com nome certo ou se ela está entrando com outro apelido, porque tem uma pessoa entrando com um nick de CR alguma coisa que nós estamos rejeitando. É ela, tia, é ela. mesmo, tia. Fala para ela renomear, colocar a Vitória. Tá bom, tá bom. Tá? Vamos lá, pessoal. Essa repetição do I, né, e de outras vogais que nós vimos em outros exemplos, que efeito essa repetição garante ao poema? E aí, pessoal? Gabriel Ribeiro escreveu no chat: oi, tia, bom dia. Eu troquei de conta. Aí você pode pedir para alguém daqui me mandar o link da reunião? Porque eu pedi, mas ninguém mandou. Tá lá na plataforma, tia. Gabriel, tá na plataforma. Verdade, ele já está aqui. Boa pergunta. Boa observação. Entendo. Ah, ele disse que entrou por causa de Gilbert. Enfim. Então, voltando, pessoal, letra B, essa repetição de vogais, né? O que ela confere ao poema? Qual é o efeito? Hein, pessoal? Sei não, tia. Quando vocês lerem um poema, né, e perceberem essa repetição de vogais, reparem que essa repetição contribui para o ritmo e para a musicalidade do poema, tá? Então, vocês vão colocar aí que contribui para dar ritmo, musicalidade ao texto, no caso aí, ao poema. Hit, o quê, tia? Na letra B, Ritmalidade? não, ritmo, para dar ritmo,
e musicalidade, como se o poema ele fosse cantado. Agora vamos para a letra C. Explique o sentido do emprego repetitivo da vogal, correlacionando-o ao tema abordado no trecho. Primeiro, a vogal I dá ênfase a quais palavras aí nesse trecho? Professora, qual que é a repetição do poema mesmo na B? Presta atenção, Lucas. Contribui para o ritmo e musicalidade do poema. Voltando para a letra C. Explique o sentido do emprego repetitivo da vogal, correlacionando-o ao tema abordado no trecho. Agora a pergunta é o que estou fazendo. Qual é a letra I, a vogal I aí, pessoal? Dá ênfase em quais palavras? E riso. Ri e riso. Ri, riso. Aparece numa outra palavra também, embora não seja Inflado? inflado, ironia, Ironia. né? Violenta? Também aparece em violenta. E o que essa repetição tem a ver com o tema, com o assunto abordado nesse trecho aí? Reparem que há uma ideia conflitante entre, fala de gargalhada e ao mesmo tempo fala de tormenta, ou seja, alegria, tristeza, alegria, sofrimento, tá? Então aí a repetição da vogal I dá ênfase a essas palavras que nós vimos, rir, riso, ironia, violenta, e expressam essa ideia contrária, essa ideia conflitante, né, sobre alegria e sofrimento. Gargalhada, dor violenta, tá? Então, repetindo. Letra C. Aê! Muito bem, Vitória. Vitória? Oi, tia, eu consegui entrar. Até que, enfim, nós estávamos rejeitando a sua entrada porque os pais de vocês receberam uma circular para vocês colocarem um nome, sobrenome aí no nick de vocês, tá? Que é para facilitar a nós, professores, na hora da chamada, né? Para não termos problemas futuros. De repente, o aluno fica com uma conexão ruim, mas vocês estando com o nome, eu já sei, a Vitória estava aqui, então vou marcar presença. Agora, com outro nome, fica difícil, porque a gente não sabe quem é, né? Cada dia tem uma turma e vários nomes, vários apelidos, nomes inventados. Aí fica ruim, por isso que a gente estava rejeitando. Tá. Fica com o seu nome aí, que você não será mais rejeitada. Tá, tia. Tá? E eu não conhecia a sua foto. É porque Não? é pequenininha, né? Não sei se dá para abrir. Então, pessoal, vamos lá. Vou repetir a letra C. Vitória, nós estamos com aquele livro de produção de texto. Esse aqui, ó. Tá? Na página 61. Tá, tia, eu vou botar aqui. Tá? Então, repetindo aí a letra C para quem não fez, era dever de casa. Isso era dever de casa? Tá marcadinho aqui no meu livro, ó. Foi passado no dia 3/7 para casa.
Provavelmente foi num dia que eu expliquei aí as Ô, últimas tia, linguagens e não deu tempo. Oi. Eu devo ter esquecido de anotar qual é na a agenda. página mesmo? 61. Oh, meu Deus. Tá, Eu tô na letra C do número 6. Aí depois você pega as outras respostas com alguém, tá bom. tá? Então, eu vou repetir a letra C. A repetição da vogal I. A repetição da vogal I. Dá ênfase. ênfase é um destaque, tá? Dá ênfase às palavras. Esse as tem aquele acento indicador de crase. Às palavras. E aí nós vamos citar as palavras que acabamos de falar. Ri, vírgula, riso, vírgula. Oi, José, tudo bem? Nós estamos na página 61, um livro de produção de texto. Dá ênfase às palavras ri, riso, inflado. Obrigada, Renan. Letra C, número 6. Ri, riso, inflado. E ironia. Ironia, e podem colocar violenta também, porque não deixa de ter a vogal I, e a palavra violenta é o que está contrastando aí com a ideia de alegria, tá? Ironia e violenta. E expressam. E expressam a ideia conflitante. Qual página mesmo? É 64? 61. 61? Tá, obrigado. Conflitante entre a alegria e o sofrimento, que é o tema abordado no trecho, né? Expressam a ideia conflitante entre a alegria e o sofrimento. E aí, pessoal, a página 62 também ficou para casa. Parte dessa página é explicando sobre a figura de linguagem chamada metonímia, que nós já vimos. E aí, no número 7, leia o trecho do poema O Operário em Construção, de Vinícius de Moraes. E assim o operário ia, com suor e com cimento, erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento. Leia a expressão em destaque no poema e explique seu sentido. E aí? Com suor, e assim o operário ia com suor. O que significa ir com suor nesse trecho, pessoal? Qual o seu esforço? Isso dá a ideia de esforço, de trabalho do operário, não é isso? Já que ele estava construindo, erguendo uma casa e mais adiante um apartamento, então essa expressão aí, com suor, foi utilizada para dar a ideia, para se referir ao trabalho dele, ao esforço. Perceberam que nesse trecho há um exemplo de metonímia, né? Que é a substituição de uma palavra por outra
em virtude de existir uma relação entre elas, tá? No caso aí, que comportamento essa expressão reforça? No caso, houve a substituição de uma palavra por suor. Que palavra foi essa? Nós acabamos de citar aí na letra A. A letra A tem a ver com a letra B, tá? Esforço. Trabalho. Na verdade, e assim o operário ia, no caso, com seu trabalho, né? Com cimento, erguendo uma casa. Então, a substituição de trabalho por suor reforça o sentido de esforço do operário, tá? Então, vocês vão colocar aí na letra B que a substituição de trabalho por suor reforça o sentido do esforço do operário. E aí, essa parte de figuras de linguagem, nós fechamos no livro de produção de texto. Tem umas páginas sobre poema visual que a gente ainda não conseguiu fazer, porque é muita coisa, né? Redação tem no livro de produção de texto, tem no módulo 2. Então, Camila, a senhora pode repetir a letra B, por favor? Letra B da página 62. 62. A substituição de trabalho por suor. A substituição de trabalho por suor reforça o sentido de esforço do operário. Reforça o sentido de esforço do operário. Obrigado, tia. Tá? Agora vocês vão anotar aí para casa, pessoal. Nós temos que usar lá e cá, né? Produção de texto, módulo 2. Então, para casa, vocês anotem aí a página 71. Vou colocar a data de hoje. Hoje é 17, né? 17 do 7. Então, ó, página 71 para casa, que são perguntinhas sobre um poema visual que está na página 70, né? Só para relembrar, nós vimos que poema visual é aquele que combina palavras e imagens, né? Através da disposição das palavras na folha, elas formam uma imagem, né, que dá sentido ao conteúdo do poema. Esse poema ele não tem a estrutura de versos e estrofes. A sua estrutura é diferente, forma um poema forma um desenho, uma imagem, através da disposição das palavras. Então, vocês vão ver que na página 70 há um poema visual, né? O modo como as palavras estão colocadas, dispostas, formam um desenho de algo, que eu não vou falar agora, porque é para casa. Isso, Renan, 71. Vou ver se tem mais alguma para casa. E aí, na página 71, vocês vão responder as perguntinhas referentes a esse poema da página 70. E deixa eu ver mais o que. Podem colocar também. Não dá para passar tanta coisa porque a gente só tem uma aula de redação, né? Mas podem colocar a 72 também, tá? 72, 71 e 72 para casa.
Vou colocar aqui no chat. Páginas 71 e 72. Epa. Para casa. Livro de produção de textos. Então, para a próxima aula de redação, páginas 71 e 72. Agora, pessoal, nós vamos pegar o módulo 2. Já fechamos um capítulo, né, do módulo 2. Agora nós vamos para o capítulo 5, onde nós vamos encontrar vários textos, histórias fantásticas, tá? Misteriosas, de suspense. Então, já na página 38 e 39, nós temos lá uma imagem, né? E para introduzir essa parte aí de histórias misteriosas, fantásticas, eu vou ler um trechinho aqui da página 39. Existem histórias para todos os gostos. Inclusive, um dia desses, nós até comentamos sobre filme, né? Um aí disse que gosta de filme de terror, o outro não gosta. Então, existem histórias para todos os gostos, dramas, suspenses, romances, comédias, mistérios, aventuras, mas todas têm algo em comum: o encanto. E você? Qual é o seu tipo de história preferido? Qual página, Camila? 39, módulo 2. É só uma perguntinha para a gente iniciar aí o capítulo. E aí, pessoal? Segundo, chega, eu vou pegar o Qual livro. é o tipo de história preferido de vocês? Suspense, drama, comédia, romance, terror? E aí? Aventura. Suspense e Aventura? aventura. Os melhores. Eu tenho 3: aventura, mistério e romance. Aventura, mistério e romance. Muito bem. De Assassin's Creed vocês vão gostar. Oi? Tem um livro que eu tô lendo aqui e é muito bom pra quem gosta de suspense e aventura. É Assassin's Creed o nome do livro. É muito bom. Muito bom. É. Aí, pessoal, uma Ah. dica. É medieval o livro. É meio Acho que tem até um jogo, mano. Muito bom. Acho, Foi baseado num jogo também. tô ligado. Muito Brabo bem. demais. E aí, pessoal, na página 40, nós temos um texto chamado Premonição. Esse texto, esse gênero textual, a Júlia eu lembro que falou que gosta de terror, eu também gosto de drama, porque histórias ou filmes de drama sempre tem história mesmo, né? Sempre tem algo bom a passar. Romance também. Então, pessoal, na página 40, nós temos um texto que se enquadra no gênero textual chamado de conto. Quem aqui sabe o que é um conto? Todo mundo calado? O que é um conto, pessoal? Vamos, meu povo. Renan? José? Eu não lembro não, tia. Não sabe o que é um conto? Não lembro. O conto, pessoal, geralmente é uma história curta, breve, escrito em prosa. O que é um texto escrito em prosa? Tem parágrafos? Em parágrafos.
Os personagens de um conto são poucos, tá? São poucos personagens. O espaço também é reduzido. Geralmente, as ações se desenrolam em apenas um espaço ou mais de um, porém também o espaço é reduzido. O tempo também. O narrador pode ser observador ou personagem, aí depende, tá? Ele pode participar, como também ele pode só narrar. E hoje, em especial, nós vamos falar de um tipo de conto, que é o conto de suspense. Esse conto aí chamado de premonição, né, até mesmo pelo próprio nome, é um conto de suspense, tá? Em que o objetivo principal num conto de suspense, assim como num filme de suspense, é o quê? Despertar o quê no leitor? Curiosidade, medo. Curiosidade. Curiosidade, né? Deixar o leitor naquela expectativa de saber o que vai acontecer ali a partir daquela cena, né? E aí os leitores ficam ansiosos para saber o que vai acontecer. Então é isso que o conto de suspense ou de terror, né, causa no telespectador ou no leitor, né? Aquela ansiedade, aquela curiosidade para saber a próxima cena, para saber o próximo passo daquele personagem, o que ele vai fazer, né? E isso prende a nossa atenção. Todo conto possui uma estrutura. Por exemplo, eu estou a fim de escrever um conto. Eu não vou pegar um papel e sair escrevendo tudo que vem à minha mente. Eu antes tenho que fazer um esboço, tá? O que é um esboço? Pensar, né? Em quantos personagens eu vou colocar na história, já que são poucos personagens num conto. Qual vai ser a minha história? Sobre o quê? E aí nós vamos pensar na situação inicial, no conflito, no clímax e no desfecho da história. Então, ao criar um conto, nós vamos pensar nesses aspectos. Primeiro é a situação inicial, depois é a parte em que se instala um conflito, que também é chamado de complicação, o clímax e o desfecho da história. Vamos lá, vamos falar sobre cada ponto desses. A situação inicial num conto. Vamos pensar assim, não só num conto, mas num filme, numa novela, né? A situação inicial, pessoal, pensando numa novela, os primeiros dias, a estreia de uma novela. O que nós temos aí nesses primeiros dias de estreia de novela? O que a gente percebe? Os atores, tudo, o início da história, mais ou Os menos. personagens são apresentados, o espaço onde ocorrem essas ações também é apresentado, né? Então, a mesma coisa no conto. A situação inicial, nós vamos perceber o espaço, os personagens que participam, tá? O início é sempre aquele início tranquilo, de paz entre os personagens, né? Um clima bem tranquilo. Passando essa primeira parte, essa situação inicial, que é mais uma situação de apresentação da história, né? Nós temos um momento que é chamado de conflito ou complicação. Pelo próprio nome, a gente já consegue imaginar o que é isso, né? Que parte é essa? O que essa parte vai mostrar? O conflito. E aí, quem arrisca? O conflito vai ser meio que a disputa entre o vilão e o mocinho, mais ou menos, da novela? Mais ou menos. O conflito, na verdade, vamos dizer assim, que é uma situação-problema que se instala na história. Ou seja, é aquela situação que vai modificar
toda aquela tranquilidade do início da história, tá? Um fato que vai modificar toda a história. Um problema, um obstáculo em que o personagem principal vai precisar enfrentar, né, aquele desafio ali para atingir o seu objetivo, aquilo que ele deseja. Então, a parte da complicação ou do conflito é quando se instala um problema, um obstáculo, uma dificuldade que vai movimentar a história. Aquele acontecimento vai movimentar toda a história, tá? E aí depois nós temos um momento que é chamado de clímax. E aí? Eu já falei sobre isso. Que momento é esse? Seja num conto, aqui nós estamos falando de conto, mas seja num conto, num filme, numa novela, num romance, que parte é essa do conflito? É a melhor parte, tipo, a parte mais legal. Eu não sei. É aquele momento de maior tensão que todos estão esperando para saber o que vai acontecer, né? É quando o conflito atinge o seu grau máximo, né? O seu ponto máximo. Então, ali é aquele momento de maior tensão da história. O momento, Tipo, você tá no número 3, não tá? Não, pessoal, eu estou explicando o que é conto. Ah, tá. Tá? Então, é um momento que, vamos dizer assim, o momento principal da história, né? A parte em que o conflito atinge o seu ponto máximo. E, após o clímax, o momento de maior tensão, nós temos aí o desfecho. O desfecho é o final da história, né? Onde todo aquele conflito é resolvido, é a solução dos problemas, né? O final feliz ou o final triste. Geralmente o final feliz, né? Principalmente em contos de fadas, tá? Então, o desfecho é a parte em que nós temos a resolução do conflito, é o final da história. Então, todo conto, todo texto narrativo, na verdade, possui essa estrutura. Situação inicial, conflito, clímax e desfecho. E, como eu falei, por se tratar de um conto, de uma história breve, concisa, né? O espaço e o tempo são reduzidos e os personagens também. Não há tantos personagens, tá? Então, nós vamos ver essas características no texto da página 40, que é um conto de suspense que se chama Premonição. O título desse conto já sugere algo para vocês? Sim, é que tem pessoas que vão sonhar que outras estão morrendo, ela vai morrer, alguma coisa assim. Então é de terror praticamente. Pode ser, eu ainda não li, vou ler junto com vocês. É porque Premonição é praticamente isso. Porque eu vi um filme também da Premonição, era isso. Tem, né? Tem um filme chamado, não tem? Aham. Tem mesmo. Premonição. Então vamos lá, pessoal. Vamos ver aí o que traz esse conto. Vou pedir para... Vai, José. Você vai iniciar a leitura. Tinha qual página agora que eu me perdi? 40. 40? Segundinho. Isso. Deixa eu que eu não tô achando meu livro, mas é um segundo. Segundinho. Achei, tia. Tô. Achei. Agora deixa eu só botar na 40. Uhum. Pronto. Vamos lá. Eu não era uma garota supersticiosa, mas confesso que sempre tive um medo secreto. Uma ideia que me assombrava e afligia a alma desde a infância. Em vão, tentava esquecê-la.
sem acreditar em minha imaginação doentia, sem dar ouvidos à intuição. Vamos viver sem esperar pelo pior, aconselhava mamãe. Ela estava certa, mas infelizmente aconteceu o pior. Naquela noite. Pessoal, ó, reparem, mas infelizmente aconteceu o pior. O que vocês acham que vai acontecer que pode ser tão ruim aí? Alguém morreu. Alguém morreu? Acho. E aí, quem mais sugere algo aí? O que pode ter acontecido, pessoal? Alguém invadiu a casa dela? Não sei. Pode ser também. Vamos ver. Vai Yasmin Rezende. Naquela noite, eu estava sozinha em casa e resolvi olhar a caixa de recordações que guardava no maleiro do guarda-roupa. Nela ficavam as fotos da turma da escola, meu caderno de entrevista, os postais das viagens lindíssimas que fiz, a pasta de papéis de carta, bilhetes e coisinhas dos namorados que tive, entradas de shows legais e outras bobagens que eu adorava colecionar. Pode continuar. Peguei a escada de alumínio com 8 degraus que estava na cozinha e fui para o quarto. A escada tinha degraus com bordas desgastadas, balançava um pouco, mas se fosse encontrado o ponto de equilíbrio ideal, tornava-se razoavelmente estável. Razoavelmente estável. Pode continuar. Coloquei-a na posição correta e me preparei para subir. Ah, claro. Falta dizer que eu morro de medo de... Eu morro de medo de reticências. Altura. Ficou aí um suspense no ar, né? Devido às reticências. O que vocês acham aí que pode ser o grande medo dessa narradora? Altura? Altura? Pode ser, né? Ela vem falando aí de escada. Vamos ver, né? Quem pode ler agora? Eu posso ler. Quem falou? Eu. Depois vai Renan. E depois Ana Bárbara, que falou? Foi. Tá, então, Renan, você lê esses 2 parágrafos aí para terminar essa página e depois a Ana Bárbara continua na página 41. A criatura estava oculta há algum tempo, à espreita, aguardando os seus sentidos não a enganavam. Que, tia? Dá uma pausa aí. À espreita. Aguardando. Seus sentidos não a enganavam. Vai. Havia comida por ali, tinha certeza. Podia saber disso à distância. Rastejou pela abertura da porta cautelosamente. Certos humanos tinham comportamentos bem incomuns, como ela. Trabalhavam à noite, evitavam a luz do sol, alguns preferiam as sombras, a sujeira e a umidade. Descendia de uma grande família, muitos irmãos e irmãs espalhados pela cidade. Haviam nascido e crescido no mesmo bairro, num lar imundo cheio de problemas. Com alguma ajuda, tinham se multiplicado incrivelmente. Era fácil dominar o ambiente da cidade. Parou por um instante, vibrando para captar presenças denunciadas pelo movimento. Localizou facilmente. Lá estava ela, e nem sabia que era observada. Pessoal, o que vocês pensam aí que é essa tal criatura que ela vem falando? Uma cobra? Uma cobra? Pode Uma ser. barata, sei lá. Uma barata? É que falou que veio rastejando por baixo da porta, eu pensei que era uma cobra. Pode ser. Vai, Ana Bárbara. Subiu os primeiros degraus. A escada balançou, inclinou-se levemente para a esquerda, depois firmou-se com um estalo. Respirei fundo e subi mais 2 degraus, sentindo um ligeiro mal-estar, mas resolvi encarar o medo de altura e não desistir facilmente. Outros 2 degraus e... Será que a caixa estava muito pesada? Pode continuar. A criatura pressentiu um movimento e recuou para o fundo.
Não contava com essa agitação. O que podia fazer diante do inesperado? Aguardou um instante. O aroma de alimento a atordoava. Precisava comer de qualquer jeito. E se ela contornasse o lugar, haveria como fugir se fosse vista? Muito bem. Quem quer ler agora? Tia, eu, Carol, posso ler? Pode. Calma aí, deixa eu só ver aqui de onde ela parou. Afastei o corpo. Tá, isso aí. Terceiro parágrafo da página 41. Afastei o corpo para trás e puxei a porta de madeira. Ela estava emperrada. Era isso que sempre acontecia comigo ao lidar com móveis antigos. Eles me irritavam. Finalmente, a dois florateiros desconhecidos, uma tiara de veludo puído, papéis velhos, pulseiras, um chaveiro de ser repleto de fungos, fotos amareladas, um cachecol de lã e, enfim, chocolate. Uma embalagem quase vazia com restos endurecidos grudados no papel. Um verdadeiro manjar dos deuses. Ai, Vai, Beca. Com um solavanco, puxei a porta com vontade. A escada bombeou. Parecia avisar: calma lá, é arriscado. Mas a porta não se abriu. Sem dar ouvido à intuição, decidi tentar novamente, dessa vez com mais força. Que barulho é esse? Justo agora que descobrirá um tesouro? Não. Nindi saborear o doce iguaria. No entanto, precisava fugir dos intrusos, ou acabar com eles. Geralmente, sabia como fazer isso. As fêmeas eram presas fáceis. Fáceis. Vamos lá. Quem continua na página 42? Vamos, pessoal? Tia, eu já li, tia, então. Agora que eu Foi fico de novo. curiosa com o que vai acontecer. Vai, Yasmin. A porta do maleiro abriu na terceira tentativa. Com o movimento, senti a escada tremer sob meus pés. Eu, num gesto instintivo, busquei apoio na porta e no batente do armário, até recuperar o equilíbrio. Suspirei, estendi os braços e puxei a caixa. Ela correu direto para a saída. Quanta luz havia agora! Precisava testar o que aprendera com sua espécie, antes de tentar escapar do confronto. Encontrou a pele humana e correu o mais rápido que pôde sobre a superfície macia, cheirando a morango. Que susto essa fêmea lhe deu, aparecendo assim de repente? Tudo aconteceu muito rápido. A criatura correu por sobre meu braço, roçando as patas nojentas em minha pele arrepiada. Senti as pernas bambearem e agarrada à caixa de papelão. Não pude conter meu espanto ao reconhecer a situação que me assombrava desde garotinha. Meu grito de pavor ressoou pela casa. A escada oscilou, inclinando-se perigosamente para a direita, e eu, sem apoio, lutando para conter a repulsa que me invadia, não pude evitar a fatal queda no vazio. Antes de tudo se apagar em minha mente, pude ver o rosto que eu sempre temi, de corpo castanho, com asas abertas e antenas vibrando. Caía em cima de mim. Então, morri e aqui estou. E aí, pessoal? Que criatura é essa? É uma Por barata, eu Agora eu acho que é sabia. uma barata. Barata voadora, né? Uhum. Por esse trecho aí final, embora eu também... Eu não lembro quem leu. Teve um outro trecho que eu também achei que fosse barata. Mas esse trecho final, né? Corpo castanho, asas abertas e antenas vibrando. Vocês perceberam mais algum trecho aí? Teve um trecho que alguém leu que também me veio barata a cabeça. Que rastejou por debaixo da porta? Também. Agora, pessoal, esse desfecho pode ser interpretado de diferentes formas. A narradora diz: então morri e aqui estou.
que vocês acham? O que ela quis dizer com isso? Que ela levou um susto muito grande. Que ela levou um susto muito grande, né? Sei lá, de repente ela desmaiou, depois É igual minha mãe, acordou, assim, que ela viu uma né? barata, ela cai durinha. Sei lá, professora, eu acho que ela desmaiou tanto por nervosismo quanto pelo medo dela de altura. A gente também não sabe a altura da escada, né? Pode ser também, né? Pela altura, pelo medo, juntou tudo. Então, pessoal, só vai dar para a gente responder uma pergunta, tá? E aí, na próxima aula, a gente comenta mais sobre esse texto. Na página 43, rapidinho, só para fechar, quem são os personagens desse conto? Garota, barata e a mãe. Não, a mãe nem tanto, né? A mãe só apareceu mais no início. Mas é um personagem, sim. Então, é a garota, a mãe e a criatura estranha, né? Que é a barata. E pararam, ó, 3 personagens. Enquanto que uma novela a gente tem vários personagens, no filme também. Já o conto, esse número de personagens é reduzido. Então, a garota, a mãe e a criatura, ou a barata, né? E aí, pessoal, vocês vão anotar essa página também para casa. Vou marcar aqui que a 1 a gente já corrigiu. E aí vocês vão responder da 2 em diante, tá? Não vou passar as outras páginas referentes a esse conto, porque já tem exercício no livro de produção para vocês fazerem. Então, ficam as 2 páginas do livro de produção de texto, mais a página 43 do módulo 2. Deixa eu escrever aqui no chat. Módulo 3, módulo 3, ó. Módulo 2. Página, fechei o livro. Página 42, não é isso? Eita. Página 43. Tá lá no chat, pessoal, ó. Então, além das 2 páginas do livro de produção de texto, fica mais essa aí para casa, página 43, tá? Agora vamos à chamada. Ana Bárbara tá aí. Presente. Ana Clara. Aqui. Ana Clara